Deixa eu gravar Tony. aqui, Tony. Agora sim. Pode dar, por favor. Estou aqui no volante impróprio. Só para dar um oi para todo mundo, bem-vindos. Acho que essa iniciativa de a gente começar a ter relações entre as entidades parceiras, entidades irmãs, faz muito sentido. A gente não dá mais para trabalhar isoladamente. E a hora que a gente olha as operadoras, com certeza a gente pode olhar destino de uma forma diferente da qual a gente trabalhava até hoje. Eu acho que a parceria pode gerar frutos, pode gerar conscientização de formas e remuneração, não necessariamente seja Contex, pode ser qualquer outra coisa, mas que no trabalho o aumento desse fluxo possa ajudar o convênio a se manter estruturado e, ao mesmo tempo, fomentar, através das operadoras, negócio. Né? Todo mundo aqui tem que, junto com seus associados, gerar oportunidades. E acho que essa iniciativa da Brastou, aí, desde o apoio que vocês deram para o nosso Unicongresso, faz sentido a gente caminhar junto. Então, desejo aí a Marina, ao Rodrigo, aí, sucesso aí nessa apresentação. E os nossos amigos aqui, todos presentes, com certeza vão estar participando ativamente. Então, estamos juntos. Obrigado. O farol abriu e eu preciso seguir. Obrigada, Tony. Obrigado, Tony. Obrigada, Tony. Sempre parceiro, Tony. Cuidado aí, atenção na direção, hein? Tá bom, vou ficar só ouvindo aqui. Obrigada. Tchau. Acho que aqui, em nome da Brastou, também vou agradecer aqui ao Tony, que trouxe essa abertura, né? A gente tem sempre uma aproximação, estamos sempre se encontrando aí, conversando, fazendo ações, mas acho que faltava a gente estar talvez mais junto, mais próximo a vocês, às vezes acaba ficando mais entre os interlocutores, a gente não chega tão próximo. E a ideia aqui também, só para vocês saberem, a gente fez uma construção aqui em via de mão dupla, né? Onde a gente vai ter essa conversa com vocês e que depois também Unidestinos, provavelmente aí Keila, Tony, vão estar conversando com os nossos associados. Então, a ideia é que a gente vá chegando mais próximo, né? Acho que a Brastou tem trabalhado muito nessa questão da proximidade, estar cada vez mais junto, mais próximo dos nossos parceiros, porque é isso, o turismo é transversal, não dá para a gente fazer nada sozinho, todo mundo, um depende do outro para o desenvolvimento do setor, então que a gente possa fazer também essa construção conjunta. Eu vou só me apresentar para quem não conhece, sou Marina Figueiredo, eu estou como presidente executiva da Brastoa. O Rodrigo aqui cuida da nossa parte, que é o nosso gestor de projetos estratégicos e de parcerias na Brastoa. Eu vi que o André está aqui também, o nosso gerente executivo. Então, da equipe da Brastoa, estamos nós aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Rodrigo, Marina, acho que você vai me liberar. Sim, só aproveitar, pedir para o pessoal que chegou agora, boa tarde a todos, que vocês se identifiquem, por gentileza, no chat, tá bom? Nome e a entidade que vocês representam. Depois, quem fez o registro lá pelo link que nós encaminhamos e que a Keila compartilhou, que a gente vai encaminhar a apresentação para vocês, tá bom? Então, importante que vocês identifiquem. Quem fez o registro lá, a gente já tem o e-mail, tá? Vou passar para a Marina aqui. Certo, Marina, veja se você consegue. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Vocês já estão vendo minha tela? Já sim. Então tá. Vou colocar aqui em apresentação. Então, aqui contar um pouquinho da Brastoa, para quem ainda não está tão habituado, né, com a nossa entidade. A Brastoa hoje reúne e representa algumas das principais marcas de operadoras de turismo no país. A gente tem 82 associados, sendo desses 56 operadoras e 29 parceiros. A gente se divide aqui em 2 grupos. É óbvio que o nosso core, o nosso negócio é olhando as operadoras, a nossa atuação é toda em cima de objetivos que atuam com a operadora, mas como eu falei, a gente entende que não dá para fazer nada sozinho, a gente tem todo um sistema e outros parceiros que orbitam em torno das operadoras. E aí a gente tem, então, hoje a categoria de parceiros aqui com a gente, eu vou falar um pouquinho mais dela ali na frente. E a Brastoa tem atuado hoje muito próximo para gerar valorização para os nossos associados e para o desenvolvimento do setor como um todo. Está indo? Foi. Aqui um pouquinho do nosso quadro de associados hoje, que são as nossas marcas aqui na Brastoa de operadoras. Vocês vão ver que a gente tem aqui um grupo extremamente diverso. As principais marcas estão aqui, acho que a maioria delas se relacionam aí com seus destinos.
E a gente costuma falar que a nossa grande riqueza aqui é exatamente a diversidade das operadoras que estão aqui dentro hoje. A gente tem desde grandes marcas, né, as principais aí que têm a movimentação maior do setor de turismo, como empresas que a gente costuma falar que são de portes menores, né, empresas menores, mas muito mais no porte, mas que atuam de forma muito nichada, muito especialista em determinados produtos. Eu vou contar um pouquinho mais dessa atuação. Então, a gente tem uma grande diversidade aqui de empresas hoje dentro da Abrastoa. Para entender um pouquinho como é que estão os nossos associados e como eles atuam aí nessa rede de atendimento, hoje os nossos operadores, eles têm atendimento em todo o território nacional. A grande maioria tem as suas matrizes na região sudeste, aí a gente tem esse mapinha contando um pouquinho em cada região como a gente está atuando, mas em todo o território nacional a gente tem um operador aí, nem que seja com uma filial, com representação, com visita ao colaborador, com atendimento à distância. Então, hoje a gente consegue cobrir todo o país, e isso é um grande diferencial, que é essa capilaridade que os nossos associados têm. Em questão também de rede de atendimento, os operadores atuam aí como multicanal. A gente hoje atende o consumidor final, a gente tem aí mais da metade dos operadores fazendo venda final para o consumidor final direto. Esse é um movimento que a gente vê acontecer cada vez mais com frequência, né? Os operadores já se comunicando e chegando diretamente ao consumidor, ao viajante. Mas o grande parceiro, que é a grande rede de distribuição, acontece através das agências de viagens. Quase a totalidade aqui dos nossos associados trabalham com agências de viagens independentes. Então, isso amplia ainda mais a capilaridade das operadoras, né? Esse mecanismo, essa máquina toda de distribuição que a gente consegue ativar. Tem um atendimento ao que a gente chama de agente freelance, e que aí no pós-pandemia isso ficou ainda maior, né? A gente sabe de muitas agências ali que durante a pandemia tiveram que reduzir, né? Baixar um pouquinho ali da estrutura que tinha, enxugar um pouquinho sua estrutura, e tem atuado com esse atendimento via agente freelance. Mas a gente, apesar de ser o foco dos nossos operadores ser a indústria de lazer, a gente ainda tem dentro da Abrastoa um grupo relativamente grande que atua com foco no corporativo e empresas. Vocês vão ver que quase 40% hoje atendem corporativo, atende empresas. A grande maioria, quando a gente olha para isso, está principalmente nas viagens de incentivo, mas não só. A gente tem operadores que trabalham em eventos, em convenções. Tem uma parcela que trabalha junto a instituições de ensino, então, principalmente aí com grupos de escola, com estudantes, sejam eles para formaturas, seja aquelas visitas mais educacionais. Tem empresas aqui que trabalham com intercâmbio, então a gente tem uma grande diversidade. E alguns que atuam aí junto a órgãos públicos, o trabalho entre outras operadoras, a gente também aqui se retroalimenta, acaba criando um sistema onde às vezes um operador que não trabalha com determinado produto ou região acaba consumindo de um outro operador aqui dentro do nosso grupo. Então a gente, através desses canais de distribuição e da nossa localização e distribuição aqui por todo o território nacional, a gente acaba sendo uma grande máquina aí para levar e conseguir chegar em todos os viajantes. Aqui, quando a gente fala da operação dos nossos associados, a gente tem hoje quase a totalidade, 98%, trabalhando com o emissivo internacional, então levando os brasileiros para viajar pelo mundo todo. A gente tem uma parcela que atua como receptivo, aí quase 10% recebem os estrangeiros para viajar dentro do Brasil, e a gente tem um grupo muito expressivo de 75% que trabalha com emissivo nacional aqui com turismo doméstico, então brasileiros viajando pelo Brasil. E pós-pandemia a gente teve aí um incremento, né? Muitos operadores que só atuavam no internacional acabaram naquele momento ali por falta de opção, vindo olhar o Brasil, colocando o Brasil como oferta nas suas prateleiras, e agora mesmo com as fronteiras voltando a abrir, com o internacional retomando, esses operadores passaram a ter sim o Brasil. Então, a partir ali de uma falta de opção, se criou uma grande oportunidade para a gente ampliar cada vez mais a distribuição e a oferta dos destinos nacionais com os nossos operadores. Aqui, se a gente pudesse colocar ou traduzir um pouquinho da Abrastoa em números, para vocês terem aqui uma ideia, são dados de 2022, a Abrastoa anualmente trabalha aqui com uma coleta de dados, que é o nosso anuário, então esses são os dados referentes aos embarques de 2022. Em 2022, esse grupo embarcou mais de 8 milhões de pessoas, 8,4 milhões de embarques, e desses embarques, 65% foram embarques realizados para dentro do Brasil, ou seja, vendendo o nosso país.
tá? Com relação a faturamento, e só de embarque aqui acho que vale a gente dar um grande destaque, que a gente tem comemorado aí os últimos 2 anos, 2021 e 2022, a gente tem batido recorde. A Abrastoa faz esse levantamento de anuário, já tem aí mais de 10 anos, e o ano de 2021 a gente embarcou 7,4 milhões de passageiros, foi o recorde até então, e esse ano de 2022 a gente bateu novamente esse recorde de todo o levantamento histórico que a gente tem, o ano onde a gente realizou mais embarques. Então, de fato, a gente vê o movimento acontecendo, a retomada das viagens acontecendo. E estamos aí com uma expectativa e uma cobrança que para o próximo anuário, aí, 2024, com os dados de 2023, que a gente possa novamente bater aí esses 8 milhões e bater mais um recorde. Com relação a faturamento, em 2022, a gente teve aqui um faturamento desse grupo de mais de 11 bilhões de reais. O nosso faturamento, ainda diferente dos embarques, está aquém de 2019, porém aqui a gente tem alguns detalhes que impactam e influenciam esses números. A gente ainda tinha um número considerável de cartas de crédito, de entrega de viagens que foram vendidas, e o faturamento foi contabilizado lá em 2019, 2020, então isso impactou um pouquinho, inclusive, essa relação do faturamento, tá? E no faturamento, apesar do embarque maior ter sido para o Brasil, o faturamento do internacional foi superior, aqui tem uma série de outros fatores, custo de passagem aérea, o câmbio, tudo isso que também ajudou e influenciou. E aqui a gente tem esses dados que a gente consegue ver a distribuição quando a gente fala ali dos passageiros embarcados dentro do Brasil, como que eles ficaram distribuídos aqui, tanto em faturamento quanto por embarque aí pelas macro-regiões, né? Então, o Nordeste costuma claramente liderar, né? Acaba tendo ali uma demanda natural já dos brasileiros, até porque também é um conglomerado muito maior ali de estados, então tem já historicamente liderado, mas a gente vê aí as regiões Sul e Sudeste sempre muito bem pontuadas, o Centro-Oeste também, e o Norte aí a gente tem quase 10%, apesar de ser uma região mais complexa de trabalhar, com menos oferta de produtos, mas ainda assim a gente tem distribuição em todo o território do Brasil, que a gente sempre gosta de brincar e olhar a oportunidade, né? Então, quanto a gente tem a oportunidade de crescer em cada uma dessas outras regiões, onde a gente sabe que tem muito potencial para a gente trabalhar. Aqui tem o QR Code, mas depois a gente compartilha também para vocês, junto com a apresentação, o link. Esse é o nosso anuário com os dados de 2022. E aí, acessando eles, a gente consegue ter aqui um monte de outros dados que a gente não trouxe para cá, para essa conversa. Dá para entender um pouquinho melhor sobre o perfil do viajante dentro do Brasil. Então, quantos dias que é a viagem, qual que é a faixa etária que mais viaja dentro do Brasil. A gente traz cenário internacional, cenário nacional, fala um pouquinho de sustentabilidade, maturidade digital. É um material super completo, fica aqui o convite para que vocês conheçam aí o nosso anuário. E aqui, quando a gente vai falar do perfil de produtos hoje que os operadores atuam, é aqui que a gente gosta de focar, porque é mais importante que olhar para os números, que claramente são muito expressivos, mas o quanto de diversidade que a gente consegue com esses embarques, né? Hoje, os nossos operadores, eles atuam numa oferta super diversificada e variada de produtos. A gente tem trabalhado com experiências que focam a questão cultural, gastronômica, bem-estar, aventura, a gente tem sol e praia, tem turismo de luxo, praticamente aqui a gente tem uma cobertura em quase todos os tipos de experiência, para quase qualquer perfil aí de viagem que se queira fazer, os nossos operadores têm produtos. Aqui é o que a gente tem de produto na prateleira, mas, além disso, a gente tem operadores que são super especializados, super especialistas em atuar nesses nichos e, às vezes, até micronichos, com produtos e ofertas bem diversificados. E para destino isso é super bacana, porque a gente consegue aqui, com esse portfólio aqui, atuar, porque a gente sabe que os destinos também são muito diversos, né? Muito difícil aquele destino que só oferece um tipo de experiência. E aí a gente vai fazendo aqui os encontros dos operadores com os destinos para que possam explorar também toda a diversidade que esses destinos normalmente têm de oferta de experiência. E aí depois fica aqui também para quem quiser, a gente tem como compartilhar a lista dos nossos associados. O nosso site hoje tem ali, está em fase de teste, deve vir melhorias aí muito em breve, mas a gente tem uma busca dinâmica. Se você quiser saber, eu quero saber quem é o operador que trabalha com turismo doméstico, que atua, sei lá, no estado de Goiás, que trabalha com turismo,
que oferece experiência de luxo, experiência cultural, você coloca lá e vai aparecer a lista de quem são as operadoras que têm essa atuação. E quando a gente fala um pouquinho aqui de perfil de consumidor, da mesma forma também, a gente é super diverso, a gente hoje consegue falar com praticamente todos os perfis de turistas, né? Foco principal sempre família, casais, os grupos de maneira que muito forte com os nossos operadores atuando, o público de 60 a mais, o público de solteiros que cresceu muito nos últimos tempos. E, de novo, apesar da gente ser um operador, os operadores aqui com foco no lazer, a gente tem um público grande aqui atuando junto com empresários. Então, é extremamente diverso também a atuação de públicos com quem a gente atua, e isso ajuda a compor principalmente aí sazonalidade de destinos, né? Porque você tem família que viaja muito em férias e feriados, mas, por outro lado, você tem o público 60 a mais, que pode viajar em baixa temporada, que pode estar indo no meio de semana. Então, a gente consegue aqui compor de uma forma super bacana. E aqui, para fechar um pouquinho o bloco da conversa das operadoras, trazendo um pouquinho como que é a atuação das operadoras, né? A gente sabe que o foco principal, quando a gente fala de operadora, quando o destino olha para uma operadora, é muito em cima desse canal de distribuição, né? Olhando que as operadoras, sim, atuam como uma grande vitrine do turismo, né? Hoje, é através das operadoras que muitos viajantes vão conhecer destinos, vão descobrir o que está sendo vendido. A gente está atuando nas feiras, tem ação de promoção e comercialização e divulgação nas redes sociais, em eventos próprios. Então, as operadoras têm todo um papel ali de promoção, de vitrine, de visibilidade dos destinos. A capilaridade é um elemento fundamental, né? E eu acho que um grande diferencial quando a gente fala aqui das operadoras, é essa possibilidade da gente distribuir os produtos, né? Cada um desses destinos de uma forma muito rápida e conseguir ter essa cobertura geral, seja ali para a nossa distribuição que está em todo o território, seja porque a gente está atuando sobre diversos canais e tem um outro grupo de distribuição atuando junto com a gente, que são as agências. As operadoras atuam com muita diversidade, então a gente consegue falar através de cada operador com todos os públicos que vocês podem imaginar, para qualquer perfil de experiência, e ao mesmo tempo a gente consegue também ter um trabalho focado, especializado em nichos, né? Então, desde de você olhar para um nicho específico pelo público, seja pelo nicho da experiência, a gente consegue atuar. E tem todo um trabalho de capacitação que o operador acaba também aqui realizando. O operador está o tempo todo promovendo capacitações, compartilhando conteúdo, informação, né, sendo fonte de informação, seja para a rede de distribuição, as agências, seja para o próprio consumidor. Então, esse é um papel, quando você está ali, o teu destino está dentro de uma operadora, ele faz parte do portfólio da operadora, todo esse pacote de ações e de atuação, o operador vai desenvolver, e é isso, ele acaba sendo mais um braço para ajudar os destinos a se promoverem. Mas a gente costuma aqui brincar que isso vai muito além da distribuição, porque é isso, às vezes ficam tão focados no papel de distribuição que esquece também que o operador pode ter ali um papel mais estratégico junto aos destinos. E aí é esse parceiro estratégico que a gente quer aqui destacar com vocês, né? O operador está ali junto do destino, ajudando a desenvolver novos roteiros, novas experiências, olhando para a possibilidade de enxergar oportunidades em outros nichos que aquele destino ainda não está atuando, que não está olhando. Então, ajudar no desenvolvimento do próprio destino, do próprio trade também. O operador tem capacidade aí, e essa possibilidade, pela bagagem de conhecimento toda que a gente carrega e vem do mundo, de agregar muito conhecimento e valor para o destino, trazendo seja referências, seja aí um pouquinho do que já aconteceu num determinado destino, o que deu certo, o que deu errado, apontar caminhos e trazer um pouco, compartilhar trabalhos que são feitos e as experiências que a gente tem com outros destinos. E atuar, a gente sabe que um dos grandes problemas, um dos grandes desafios dos destinos, né, e aí isso repassa também para os empresários locais, hotelaria, todo mundo que está, é a questão da sazonalidade. Hoje muitos destinos sofrem de ser um destino de sol e praia, e é só no verão, ou um destino ali de serra e montanha, e tem uma alta demanda de inverno, e no resto do ano, um desafio enorme de como que a gente equilibra isso. E os operadores têm cada vez mais trabalhado aqui frente a buscar otimizar, né, e criar experiências para que a gente consiga promover o viajante viajando o ano todo, exatamente pelos perfis diversos que a gente atua.
E aí aqui a gente fala um pouquinho das operadoras, aqui eu vou contar um pouquinho como que é a atuação da Abrastoa, representando esse grupo de operadoras. Hoje a Abrastoa tem 3 eixos principais aqui de atuação, que é o institucional, onde a gente está aí junto com outras entidades, assim como Unidestinos e outras, trabalhando muito ali frente ao governo, né, ao parlamento, ali no executivo, brigando ali um pouquinho, né, por impactos que vão nos afetar. A gente agora está aqui na briga da reforma tributária e outras medidas, e tudo que aquilo a gente vai entendendo que de alguma forma vai afetar, seja o desenvolvimento, seja o resultado dos nossos associados, do setor do turismo como um todo. Então, a gente está ali tentando sempre ter essa defesa e olhando esse papel institucional da Abrastoa. A gente tem uma atuação hoje muito forte, cada vez mais a Abrastoa tem se posicionado e é assumido como um compromisso esse papel de ajudar o desenvolvimento do setor como um todo, né? A gente entende que se a gente quer, inclusive, olhar para que os nossos associados tenham cada vez mais produtos, tenham números melhores, né? Números crescentes, a gente precisa atuar no desenvolvimento do setor. Então, a gente tem atuado com uma série de projetos aqui, e aqui muito junto aos destinos, para que a gente possa cada vez mais contribuir para esse desenvolvimento, e sempre olhando esse desenvolvimento que ele seja de forma sustentável, né? Então, economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente responsável. Esse é um compromisso, hoje uma pauta importante aqui na Abrastoa. E o outro eixo de atuação nosso muito forte é em cima da promoção e apoio à comercialização. A Abrastoa não comercializa, mas a gente tem uma série de ações e projetos aqui para que os nossos operadores possam sim fazer a comercialização. A gente costuma falar que a gente cria, são ambientes de oportunidades, criando pontos dos nossos associados com destinos, com parceiros locais, e criando ali todas as possibilidades, ampliando oportunidades para que essa comercialização aconteça através dos nossos operadores. Então, a gente está sempre aqui nesse suporte, nesse apoio a eles. E a gente tem aqui alguns pilares que a gente tem trabalhado também de forma muito forte aqui na Abrastoa, que é a parte de dados de mercado, as informações estratégicas. A gente entende hoje que até para a gente tomar as decisões mais corretas, para a gente saber o que vai fazer, para ter efetividade de resultados, a gente precisa estar baseado em dados e informações. Então, a gente tem trazido muita inteligência aqui para dentro da Abrastoa. A gente tem um trabalho aqui muito focado em inovação. Cada vez mais a gente tem olhado para a inovação. Hoje a gente está aqui junto com o Turistec Hub, que é o primeiro hub de inovação e tecnologia no turismo, para a gente se aproximar de startups, trazer as soluções tecnológicas e inovação para dentro do setor, e a sustentabilidade, que a Abrastoa é hoje uma referência na atuação de sustentabilidade dentro do turismo. Já há muitos anos que a gente atua, e tudo que a gente faz é sempre com esse olhar da sustentabilidade. Aqui tem um resuminho um pouquinho do que a gente tem hoje de projetos e eventos acontecendo aqui dentro da Abrastoa, onde que a gente está atuando, como que a gente traduz todos esses eixos de atuação em ações aqui dentro. Então, a gente vai falar rapidamente aqui um pouquinho de cada um, mas a gente tem hoje Academias de Excelência Abrastoa, dentro dela experiências incríveis, a gente tem dados e cenários futuros, a gente tem a nossa convenção anual, o nosso Prêmio Abrastoa de Sustentabilidade e a Rede Abrastoa de Sustentabilidade. Que quando a gente fala de inteligência e de dados, hoje a Abrastoa tem olhado muito para essa questão da inteligência, das tendências, das informações estratégicas e dos dados, né? A gente sabe que o mundo está cada vez mais rápido, as coisas vão se transformando numa velocidade que já está difícil da gente acompanhar, e a Abrastoa tem olhado para isso, tem se posicionado e trabalhado cada vez mais para que a gente possa descomplicar tudo isso que está surgindo e, ao mesmo tempo, que a gente possa antecipar oportunidades. A gente entende que é isso, que a gente tem que estar à frente do que vai acontecer. Então, a Abrastoa tem uma série de ações, de projetos, alguns são entregas exclusivas para os nossos associados. Hoje a gente tem aqui dentro da Abrastoa a seção de inteligência, que é para os nossos associados, os nossos comunicados, que é as nossas news. Então, tem alguns produtos que são exclusivos, mas a gente tem alguns que são entregas para o mercado, e aí eu trouxe 3 deles aqui para destacar para vocês, inclusive convidar que vocês conheçam. Eles são abertos, um é o nosso anuário, um pouco daqueles dados que eu falei ali no começo são baseados no nosso anuário, então há mais de uma década aí a gente tem trazido números inéditos para o mercado do turismo brasileiro. Ele está disponível no nosso site, então quem tiver interesse, quiser, dá para baixar do site, é um material ali com mais de
de 70 páginas, em torno de 80 páginas, que faz uma cobertura completa ali do ano, olhando para o turismo. Esse ano a gente lançou o Olhar Brastoa, foi um trabalho que a gente fez junto com os nossos associados aqui com o Focus Group, para que a gente pudesse entender o que tinha de oportunidades e de tendências e de movimentos, de insights do que estava sendo mais vendido e buscado em termos de experiência. Então, também é um material inédito, super bacana, que a gente lançou aí no começo do ano, em abril, na WTM. Ele traz um pouquinho aqui sobre o que está sendo mais comprado. Então, por exemplo, viagens imersivas, viagens aí como prioridade na vida das pessoas. Tem uma série ali de elementos, se não me engano, são 9 ou 10. Também vale vocês visitarem, também está disponível no nosso site. Tá? E aí a gente tem o nosso boletim Brastoa. O anuário, ele coleta as informações do ano e é lançado ali por volta de março, abril do ano seguinte, né? Mas para que a gente possa acompanhar e tomando pulso, para não esperar vir o próximo boletim com dados, a gente tem feito uma série de boletins, a Brastoa, para ir tomando pulso do que está acontecendo. O nosso próximo boletim acontece agora no dia 22 de agosto. Depois a gente compartilha com vocês o convite, ele é aberto. E a gente vai trazer um resumo de como foi o primeiro semestre de vendas, quais os destinos que foram mais vendidos, quais os tipos de viagem mais buscadas, olhar um pouquinho como que foram as férias de julho e olhar também o que está por vir, já pegar um pouco do pulso do operador, como que ele está vendo as vendas de Natal, de Réveillon, dos feriados que a gente tem agora no segundo semestre, da baixa temporada do segundo semestre, como que está o nacional em relação ao Inter, e a gente sempre traz a cada boletim uma temática especial. O desse mês a gente vai falar um pouquinho aí, olhar para essa questão do overtourism que a gente viu tão forte acontecer na Espanha, como que isso está impactando, né? Como que o turista está olhando para isso, isso já está impactando venda, isso pode ser eventualmente uma oportunidade para outros destinos se posicionar, será que o turista já está querendo fugir desses locais tão cheios e buscar destinos mais tranquilos, menos lotado? Então, a gente vai abordar um pouquinho desses temas no nosso boletim. Aqui a nossa academia, eu vou pedir acho que para o Rodrigo aqui me ajudar para eu tomar aqui uma água, que eu falei demais, contar um pouquinho da academia. O Rodrigo aqui como coordenador, aqui, gestor dos nossos projetos, tem atuado muito à frente aqui da academia. Acho que ele consegue aqui trazer alguns elementos bem legais para a nossa conversa. Isso, Maria, toma uma água porque tem bastante coisa para a gente falar, né? Opa, saí aqui, peraí. Assim, se a gente for apresentar tudo em detalhe para vocês, a gente vai ficar aqui pelo menos umas 2 horas. Então, a gente trouxe realmente um resumo das iniciativas, até para que quem não tenha conhecimento do trabalho da Brastoa possa ter conhecimento, né? Vocês que representam destinos, que estão diretamente conectados ao empresariado, ao trade local, muitas vezes não chega a esse tipo de informação, às vezes para muito, como a Marina colocou no início, né? Entre os interlocutores da cadeia, né? Entre gestores públicos muitas vezes, e não chega em quem deveria chegar, que são os empreendedores, né? Então, é um trabalho que a gente está fazendo também, eu assumindo aí desde abril essa área de projetos aqui na Brastoa. Eu venho da área pública, né? Falando só rapidamente um pouquinho, eu vim de 4 anos de gestão pública do estado de São Paulo, tive essa bagagem também de como é importante o trabalho da gestão pública nas políticas locais, regionais e nacionais, mas que precisa dessa ponte com o trade. Não adianta a gente também só trazer do público para o trade de cima para baixo, se a gente não sabe o que está acontecendo na ponta e faz o reverso. Do que estiver acontecendo, a gente joga para a gestão pública para entender o que é necessário. E aí, no meio disso tudo, tem as entidades como a Brastoa, como outras entidades do setor, que também podem colaborar com algumas iniciativas que são de sucesso, que são necessárias para poder aproximar esses 2 mercados, né? Esses 2 públicos, a gestão pública e o pessoal do privado. A academia veio nesse sentido. A academia ela surgiu no momento de pandemia. A Brastoa, até então, para quem acompanha aí o trabalho da Brastoa desde 1989, quando a Brastoa foi fundada, ela vem trabalhando muito forte na questão com os operadores, na questão do internacional, porque, como a Marina apresentou, o foco até antes da pandemia de 90% dos operadores da Brastoa era o trabalho emissivo internacional. Porém, com a pandemia, a gente fala que na crise as coisas também são crises que trazem oportunidade. Obviamente, a crise sanitária não trouxe nada de oportunidade, porém, a crise também trouxe oportunidades na questão de a gente pensar em novos mercados. E os operadores brasileiros começaram a olhar melhor e com mais atenção para o mercado nacional,
até porque necessitavam de ofertar o mercado internacional para os seus clientes. E com isso veio a ideia da Academia de Excelência, por uma demanda interna dos operadores, de pedir para a Brastor, olha, a gente precisa que vocês nos ajudem a entender o mercado nacional, quais são os destinos que estão se estruturando melhor, ou que têm experiências inovadoras, porque o nosso cliente está acostumado com o turismo internacional, e no internacional a gente sabe que muito se vale da experiência, menos do produto, do atrativo, mas aquilo que ele vai trazer de experiência da viagem. E a gente aqui no Brasil ainda está, eu acredito que agora não, mas até um tempo atrás a gente estava muito engatinhando, olhando para fora, mas sem conseguir implementar essas experiências internamente. E agora a gente tem muitos cases, né, acompanhando aí outros destinos, mesmo o estado de São Paulo, que eu acompanhei mais perto, que alguns destinos começaram a entender que as experiências são o que conta. Não é mais aquela questão do city tour, de você fazer o seu turista, o seu cliente ficar menos tempo no destino visitando o maior número de atrativos. É ao contrário, é ficar maior tempo no destino e tendo o maior número de experiências possíveis no destino. Então, a Academia trouxe isso, a Academia já está iniciando na sua 4ª edição, ela é totalmente online, né? E essa jornada que a gente tem, ela é totalmente online, em torno de 25 horas de aula com especialistas do mercado. Então, não é falar mais do mesmo, o que está, por exemplo, nos livros ou que está na mídia, trazer isso para vocês. É o especialista, é o operador de nicho que vai vir e falar o que o seu cliente está buscando nos destinos nacionais, o que ele busca no internacional e como que os destinos internacionais precisam se aproveitar desse momento que o mercado está olhando para o nacional, né? Mesmo como a Marina falou, mesmo com a retomada do turismo internacional bem forte, a gente percebe também um equilíbrio na procura dos destinos nacionais também, o que não tinha antes da pandemia. Antes era muito mais forte a busca pelo internacional do que pelo nacional, e agora a gente percebeu esse crescimento, e a Academia vem para trazer esse olhar. São mais de 20 especialistas convidados. Aqui tem um pouco dos eixos de atuação da Academia, em torno de um mês de aulas, dividido em 10 aulas, com essa carga horária em torno de 25 horas, onde a maioria das aulas são dadas por especialistas do mercado. Especialista em turismo gastronômico, especialista em turismo de natureza, especialista em turismo de luxo, especialista em turismo de incentivo, enfim. A gente tem uma gama de assuntos e temáticas, e todas elas respaldadas pela temática da sustentabilidade, da inovação e da comunicação criativa. Então, a gente tem tudo para quê? Para pensar que o destino possa oferecer, a partir do conhecimento e participando de uma academia, poder criar experiências incríveis para os viajantes nos seus destinos. Tá? Então, depois eu encaminho para vocês, junto dessa apresentação aqui, também um link para vocês conhecerem a fundo um pouco mais do que é a academia. Aqui nesse slide é um resumo do resumo do resumo, mas aí vocês conseguem ter um pouco das temáticas que são abordadas da parte de tendências que a Marina falou, inovação que a gente apresentou, e que para que vocês possam se aproveitar disso também para criar esse ambiente que hoje o operador está olhando cada vez mais e buscando destinos que possam oferecer experiências incríveis para o seu cliente. Tomou água, Marina? Pode retomar, porque aqui é um tema que você domina totalmente. Vamos lá, obrigada, Rodrigo. E aqui é um dos outros eixos aqui da Brastor, dos nossos projetos que a gente tem, que é em cima da sustentabilidade. Né? Como eu comentei, assim, a Brastor tem sido uma referência e até como vanguarda aí nessa temática, nessa agenda da sustentabilidade. A gente começou de forma muito estruturada já desde 2005, então eu tenho brincado que a gente está completando aí 18 anos, né? Estamos chegando aqui à maioridade na questão da sustentabilidade. Ainda é um caminho curto, a gente sabe que a sustentabilidade não para, né? Não tem um fim, não tem um destino, mas a gente já está aí nessa estrada há algum tempo percorrendo. Então, em 2005, a Brastor dá início isso de uma forma muito estruturada, criando um programa Brastor de sustentabilidade e colocando aqui uma diretoria de sustentabilidade dentro da Brastor na época, né? Em 2012, nasce o nosso Prêmio Brastor de Sustentabilidade, que hoje assim, é um dos projetos queridos que a gente tem aqui dentro, junto com a academia. Fala que não pode ter filho preferido, mas a gente tem aqui dentro da Brastor. O prêmio, então, ele completou ano passado uma década, também uma marca super importante, simbólica para a gente. Vou contar aqui um pouquinho dele na sequência. E em 2023, do prêmio, nasce a Rede Brastor de Sustentabilidade, então aí já gerando ali
terceira geração aí de produtos de sustentabilidade dentro da Brastoa. A rede ela é exclusiva para os nossos destinos anfitriões que receberam prêmio ao longo desses 10 anos, para os vencedores do prêmio, para os jurados, para os nossos associados. Essa é uma entrega exclusiva para os associados ou para quem tem essa relação de vencedor ou destino anfitrião do prêmio. E aqui dentro acontece uma série de programações, de atividades, de troca de experiência, compartilhamento de conhecimento, contando um pouquinho dos cases para a gente ter um compartilhamento com relação a essas temáticas da sustentabilidade. E o prêmio, como eu estava contando para vocês, é um prêmio que é referência no mercado. Ele foi o primeiro prêmio de sustentabilidade a ter o apoio da OMT no mundo. Ele recebe aí uma parceria institucional super robusta e importante do Ministério do Turismo já desde a sua primeira edição, inclusive colocando ali à disposição um mapa da sustentabilidade com os vencedores do prêmio. A gente, esse ano, ganhou apoio da Embratur, pela primeira vez a Embratur apoia o nosso prêmio, então a gente começa a partir desse ano uma jornada também olhando o mercado internacional. E aqui importante o prêmio, na verdade, ele busca iniciativas que acontecem dentro do território nacional, o desenvolvimento do turismo sustentável dentro do Brasil. A Embratur ela vai entrar como um papel importante de promover esses destinos, essas iniciativas vencedoras de sustentabilidade para o mercado internacional. Então, a Embratur tem visto cada vez mais essa busca dos estrangeiros, principalmente, já buscando produtos sustentáveis, buscando destinos que estão ligados à pauta da sustentabilidade, querendo saber onde que ele se hospeda num hotel que tem práticas sustentáveis, que experiência que ele pode fazer que seja sustentável. Então, a Embratur vai passar a adotar no portfólio dela os vencedores aqui do prêmio está com a gente. Temos o apoio do PNUMA também desde a primeira edição, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, é um prêmio ali com um corpo ali de apoio muito importante. O prêmio ele reconhece até 10 iniciativas. A gente tem 2 categorias, 2 grupos aqui dentro, o de experiências turísticas e um segundo de gestão e governança. Então, quando a gente fala de experiência turística, a gente olhando principalmente para aquilo que vai chegar para o consumidor, para o viajante. Então, seja uma rota turística, pensando aí em vocês como destino, né? Uma rota turística aí que tem aí essa pegada, esse olhar para a sustentabilidade. O ano passado a gente teve alguns cases vencedores, tivemos o pessoal da Prefeitura de São Sebastião, tivemos o pessoal da Prefeitura ali de São Luís, Secretaria de São Luís, com um roteiro super bacana, foram alguns dos vencedores. E a gente também pode ter um olhar para a gestão e para a governança sustentável, aí olhando muito para dentro. Então, como que a gente tem tratado internamente essa gestão? Então, são as 2 categorias que a gente tem. O prêmio ele é aberto a 3 grupos, um são os operadores Brastoa, não tem como a gente fazer um prêmio e a gente não trazer os nossos operadores, ou seja, não dá para ter um discurso da porta para fora, então a gente tem uma categoria aqui exclusiva para as operadoras Brastoa, até para que a gente possa incentivar cada vez mais o desenvolvimento sustentável aqui nos nossos associados, e a gente tem outras 2 categorias, parceiros de negócios e parceiros institucionais. Então aqui fica o convite para vocês, como conventions e destinations, que possam inscrever. Eu tenho certeza que cada destino tem pelo menos uma prática sustentável, mas cabe aqui dizer que podem inscrever mais, quem tem 2, tem 3, tem dúvida do que vai inscrever, fique à vontade para inscrever mais de uma, e que vocês, além de escreverem o que vocês têm aí como institucional, mas que vocês possam promover também e convidar os atores aí dos seus destinos, então os hotéis, os restaurantes, os receptivos locais, os atrativos, a se inscreverem como parceiros de negócio, porque também eles sendo vencedores, também eles ganhando visibilidade, isso volta para o destino, mostra que o destino, mais do que ele também olhar ali como gestor, mas que ele tem sim produtos, ofertas sustentáveis. A gente, não sei quem teve acesso, acho que hoje ou ontem saiu o especial do Panrotas sobre ESG, e a gente está ali com 4 páginas falando do nosso prêmio, trazendo os vencedores dessas 10 edições do prêmio. Então, assim, também a gente está sempre conseguindo os espaços para visibilidade. As inscrições vão até o dia 21 de agosto. Tem aqui o link, o QR Code para acessar o regulamento. Aqui dentro também está a ficha de inscrição. A gente encaminha também esses acessos para vocês pelo e-mail. E ontem teve um webinar, a gente também coloca ali o link do webinar que a gente fez, foi ontem? Foi ontem,
contando um pouquinho das dúvidas que podem ter ali para quem está se candidatando, então os nossos jurados, a Sprint, que é quem faz toda a gestão aqui do prêmio, da operação do prêmio, trouxe um pouquinho de dúvidas ali do preenchimento, de informações dos requisitos, então vale quem for se inscrever, assistir, e a gente tem uma playlist no nosso canal do YouTube também, contando um pouquinho mais do prêmio. Aqui, já chegando aqui ao final, a gente tem os nossos projetos e a gente tem também aqui a possibilidade de que os destinos sejam os nossos associados. A Brastou, apesar de ser a Associação das Operadoras de Turismo, mas como eu falei lá no começo, a gente entende que não dá mais só para a gente olhar para as operadoras e não trazer todo mundo com quem a gente se relaciona. A operadora tem aí uma atuação transversal, né? Aquele que de fato se relaciona com todo mundo de uma ponta a outra. Então, está se relacionando com destino, está se relacionando com hotelaria, com companhia aérea, com seguro, com atrativo, vai falar com a agência, vai estar em contato com o consumidor. Então, a Brastou hoje tem uma categoria aqui dentro que a gente chama de associados parceiros e é aberto para esses parceiros, sejam eles de negócios comerciais, sejam os parceiros institucionais. Então, a gente já tem aqui um pouquinho um grupo, eu não sei se o pessoal do Convention de Balneário Camboriú está aqui hoje acompanhando, mas eles são um dos nossos associados, e fica aqui o convite para quem de vocês tiver interesse, quiser conhecer e saber um pouquinho mais de como funciona. A gente tem entregas e benefícios exclusivos para quem é parceiro, né, para quem é associado da Brastou. Então, contar para vocês que existe essa possibilidade e de vocês estarem aqui dentro, tendo acesso a todas as informações nesse ambiente de network, em contato direto com os operadores. Aqui eu já finalizando a apresentação, falando até um pouquinho demais, a gente vai abrir aqui para quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, mas deixa aqui os nossos contatos, tanto o meu quanto do Rodrigo. Fiquem super à vontade em nos acionar. Vocês também vão receber, como eu já falei, o e-mail, então lá também com todo esse material, a apresentação, o link da gravação de hoje, mais aí algumas informações de alguns desses projetos. Vou interromper aqui. Agradecer vocês a paciência e o tempo de ouvir a gente falar um monte de coisa. Tem muita coisa acontecendo, a gente tentou fazer um resumo, mas por mais que a gente resuma, ainda assim é muito conteúdo, muita informação. E vou abrir aqui para quem quiser tirar uma dúvida, conversar, ficar à vontade aqui para que a gente possa interagir. Marina, eu queria só aproveitar, quem quiser levantar a mãozinha aí, a gente já vai pela ordem de quem levantar a mãozinha nas reações. Aproveitar que eu apresentei um pouquinho da academia, mas o que a gente tem percebido de alguns destinos, como a gente está falando aqui com um grupo de representantes de destinos, ali dá essa informação para vocês. Obviamente que a gente tem algumas iniciativas que já estão formatadas, já estão no mercado, que é o caso do prêmio, obviamente, consolidado há mais de 10 anos, academia, que a gente está indo para a 4ª edição, mas muitos destinos nos procuram no sentido assim, olha, é legal, eu tenho interesse de participar, por exemplo, com um grupo de representantes do meu destino na academia, mas gostaríamos também que isso se desdobrasse depois como se fosse uma ação contínua com o nosso destino. Porque participar da academia, obviamente, vocês vão ter acesso a esse conteúdo exclusivo, como eu falei, mas e depois? Como fazer com que esse conteúdo efetivamente seja aplicado aí no destino? Como que os operadores efetivamente vão comercializar o destino a partir desse contato na academia? Então, a gente tem essa solução, como a gente disse, uma iniciativa que já está consolidada, mas dependendo do interesse ou da necessidade do destino, a gente pode pensar em ações conjuntas. Nós temos vários destinos nos procurando para ajudar com alguns fan tours, está organizando fan tour e quer que a gente convide os operadores Brastou que trabalhem com o nicho daquele destino ou com os nichos que aquele destino trabalha, ou organizar depois alguma série de workshops no destino, que os operadores possam estar aí frente a frente com vocês, com os empresários de vocês, empreendedores, falando desse mercado, falando de como acessar o mercado. Então, assim, temos essas iniciativas, mas nada fica limitado a elas. A gente gostaria que vocês estivessem com a gente nas iniciativas, mas também que pudéssemos construir iniciativas, vamos dizer assim, handmade, né, que sejam de acordo com a necessidade do destino. E aí, nós temos uma infinidade de possibilidades nisso, tá bom? Eu queria só dar esse recado, porque não ficamos limitados ao que a gente já está executando aqui. Acho que 2 pessoas levantaram a mão, deixa eu ver quem foi. Danilo. Isso, e depois a Cristiane. Então, Danilo, por favor, fique à vontade. Ok, boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns pela apresentação, né?
Acho que todo mundo aqui do turismo sabe da importância da Brastou, a referência que é, né? Putz, eu acompanho desde que eu era estudante de turismo, né? Palestras do Zucchini, da Magda e tal. Então, e tem uma continuidade muito boa, né? Eu ia perguntar o que você falou, Rodrigo, né? A primeira coisa eu falei, será que eles vão entregar o pote do ouro, né? Quais são os destinos que estão fazendo bem, que estão mandando bem aí nessa academia, né? Quem é que está trabalhando isso? E mais ou menos um papo que a gente teve com a Lagev, né? Eles tiveram um produto de fazer um diagnóstico de como um destino ele pode se preparar, né, para receber, por exemplo, o segmento MICE, né? Então, eu tenho interesse, por exemplo, de criar uma ação desse tipo de fan tour para conversar com operadores e ver, olha, o que a gente precisa, quais os requisitos, qual que é o básico aí que o destino pode ter para começar a comercializar, para começar a aparecer mais, né? Qual que é o caminho? A gente é muito perdido no turismo, né? A literatura aí ainda é um pouquinho ruim e é o que você falou, é a prática que vai, fora os livros, né? É a prática que vai comandando. Para fazer parte dessas ações, tem que entrar para a academia, como é que funciona isso? A academia, na verdade, é um dos produtos que a gente coloca à disposição. A academia é aberta, né? Óbvio que quem é associado acaba tendo uma condição diferenciada, mas ela é aberta. Então, a gente tem desde destinos que fecharam com a gente e compraram, por exemplo, a gente chama aqui de cotas de lugares, né? Então, teve destino que comprou 80 vagas para academia para distribuir, por exemplo, inclusive para os seus empresários locais. Então, colocou hotel, colocou restaurante receptivo, colocou os próprios gestores para estarem ali acompanhando. Tem destino que comprou aqui uma cota também grande, mas distribuiu uma, por exemplo, para cada IGR dentro do teu estado, né? Isso aconteceu, por exemplo, no ano passado. E tem destino que às vezes vem lá com 2, 3, 4 representantes, 5, ele é aberto. Você pode comprar uma vaga, como se fosse um curso, né? Ela é um curso. Você pode comprar uma vaga, ou se quiser fazer de uma forma mais estruturada já para o destino, é possível. Com relação às outras ações, Danilo, como o Rodrigo falou, a gente está aberto para dizer isso. A gente tem algumas soluções que a gente traz para o mercado, que é a academia, o Olhar Brastou e alguns outros, que são soluções que a gente entende que, assim, para 99% dos destinos faz sentido, assim, ela de fato, olhando para a situação como está. Isso foi feito baseado no que a gente recebe aqui de feedback dos nossos operadores, do que a gente tem encontrado de desafios e de oportunidades. Mas a gente tem atuado muito nesse caso a caso mesmo com cada destino, que cada destino está num patamar diferente. Exato. Cada destino tem um desafio que é único, tem um gargalo que é só dele, né? Está num patamar diferente. Então, a gente sentando individualmente para conversar com cada destino, fazer esse diagnóstico, como que você falou, entendeu? Olha, teu destino que está pecando mais aqui é questão de promoção e apoio à comercialização. Vamos atuar à frente a um projeto olhando para isso. Ou o teu destino ainda a gente precisa estruturar, a gente tem aqui ainda questões de estruturação, falta de experiência. Então, a gente vai ali com cada destino desenhando a medida. Não sei se ficou muito claro. Bom. Muito bom. Perfeito, respondi. Então, legal. Cristiane? Então, Marina, parabéns aí a você e ao Rodrigo, que representam a Brastou, né, esse fórum, né, de hoje, pelo excelente trabalho que vocês estão realizando. Nós somos um destino aqui no Vale do Café, no Rio de Janeiro. Na verdade, é um destino bastante incomum, porque cabe à nossa gestão o trade aí de 6 municípios diferentes, cidades bastante grandes, com uma pluralidade de identidades e de vocações. E eu, assumindo a direção executiva do Birô, como dever de casa, me impus fazer uma série de roteirizações. E eu acho que um dos principais desafios que talvez meus colegas aí dos demais conventions enfrentam também é essa comunicação desses roteiros com a ponta, né? Com quem vende, com a agência ou com a operadora. Então, nesse momento, eu confesso que eu estou num momento muito aflitivo, porque a primeira parte do meu dever de casa eu cumpri, que foi justamente essas diversas roteirizações por cidades, por segmentos, por experiências, enfim. E, assim, eu queria saber, primeiro, né, logicamente que a gente vai tentar se filiar e se associar à Brastoa, mas caso a gente não tenha ainda um fôlego financeiro suficiente para isso, porque somos um convention ainda pequeno, com poucos associados,
se a gente teria como participar desse networking com essa demanda de comunicação dessas nossas roteirizações. Isso é um ponto, e o segundo ponto que eu vou falar muito rapidinho para não dominar aqui a fala, nós temos um acordo transnacional com Portugal, né? Eu estive agora em julho em Portugal, fechando esse acordo transnacional com o Vale do Lima, que é uma região produtora de vinho, e nós somos uma região produtora de café. E emergiu desse nosso encontro, de um seminário que a gente participou, de um fórum, enfim, onde a gente teve fala, a oportunidade desse acordo transnacional. Então, existe a possibilidade de um espelhamento de tour Vale do Café, Vale do Lima. E a nossa perspectiva de comunicação seria com a Abreu, né, que eu vi que está dentro do hall de uma das empresas aí associadas à Brascoa. A Brastoa, desculpe. Então, a minha pergunta é, seria possível vocês criarem essa ponte com a gente? Porque eu estou com dificuldade de contato na matriz, que fica aqui no Rio de Janeiro, mas eu não estou conseguindo ninguém. Oi, Cris. A gente tem, sim, na verdade, os contatos ficam sempre à disposição, se vocês pedirem para a gente consegue encaminhar para você lista dos associados, inclusive já com contato do responsável ali de produto. Então, isso quem precisar a gente coloca à disposição. Como eu comentei no nosso site depois, ali ele ainda está em fase de teste, mas a busca dinâmica permite que, inclusive, a partir daquela lista, você identifique até o perfil de cada operador, e se precisar, às vezes, de uma ajuda, olha, eu queria saber quem são os operadores que trabalham com o Brasil, ou que trabalham com experiências relacionadas a café, a gente consegue até fazer aqui, pontualmente, algumas indicações, mas a gente passa a lista completa de contatos. Então, isso sem problema nenhum, não precisa ser associado para isso. A gente tem, acho que o André está aqui na sala, mas a gente tem pedidos desses, assim, uns 4, 5 por dia. André aqui caminhando e contando um pouquinho dos nossos associados. Tá aí, ó. Se você mandar, André que vai responder para você. Tá bom, vou incomodar o André. Não, fique à vontade. Então, isso é possível. Quando você fala de informação, óbvio que a gente pode, algumas informações que a gente consegue, sim, compartilhar com os nossos associados, mas se não, através desse canal, você vai ter o contato direto para você gerar. E é o que o Rodrigo falou, dependendo se você tiver uma ação específica e quiser estender convite, por exemplo, para os associados, às vezes é um fan tour, às vezes é um roadshow, às vezes é uma apresentação, a gente pode conversar, entender exatamente o que é e, eventualmente, até fazer alguma distribuição aqui, mas os contatos ficam. Maravilha, tá bom. Acho que Luiz... Oi. É o Luiz Henrique Miranda mesmo? Ele mesmo. Aqui Tá sem a imagem, mas nome e sobrenome igual, tudo bom? Tudo bem, Marina. Parabenizar da mesma forma, efusivamente, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, profissionalismo fantástico. E aqui eu falando em nome do Visite Guarujá, Guarujá Convention Bureau, e aonde nós estamos vivendo uma situação dramática aí de estigmatização da imagem do destino, e a gente entende que, nesse momento, que o setor como um todo tem uma voz unânime, deixando claro que o fato em si do que ocorre no noticiário não impacta de maneira direta nem indireta a área turística do destino, né? Isso se estende a Santos de maneira relativa no que diz respeito ao centro histórico, mas todos nós sabemos que, turisticamente, a Baixada Santista é procurada pelo litoral, pelo sol e praia, né? Então, compartilhar aqui o nosso apelo a todos que, de maneira solidária, procurem evitar a estigmatização da imagem da Baixada e do Guarujá. E para finalizar, comentar que o destino hoje dispõe da maior oferta hoteleira de todo o litoral paulista, né? Isso nem sempre é lembrado. E, a despeito de ter uma altíssima ocupação no verão, ele mostra uma infraestrutura muito competitiva para a realização de eventos corporativos, eventos sociais, culturais e gastronômicos. A oferta gastronômica do Guarujá é de excelência, né? De levar executivos de helicóptero para irem almoçar lá durante a semana. Então, gostaríamos de reposicionar
essa questão relativa a um destino que é emblemático para o nosso estado, né? Tem a Ilha dos Arvoredos, que é um símbolo de ecologia, né, mundial, é a única ilha 100% ecológica, né, no planeta, e está aberta à visitação, a estudos, e Guarujá tem, através do Visite e do Convention, se posicionado fortemente em busca do ESG. Desde o início da pandemia, criou a campanha hashtag Em Busca do ESG, que não é nada proprietário, mas é um movimento do qual ele faz parte na perspectiva da construção de um corredor ecológico, ecoturístico, que una as duas APAs, né? As duas áreas de proteção ambiental que garantem hoje proteção de 65% do território. Essa é a oportunidade exemplar para que a gente possa compartilhar, não só com a Abrastoa, que representa a força comercial de distribuição e formatação de produtos para a gente, mas também com os colegas dos outros destinos, a possibilidade de intercâmbio, né, na perspectiva de que a gente faça acontecer a movimentação turística, seja aérea, seja marítima, seja rodoviária e seja ferroviária, dentro do limite do possível, mas que a gente fortaleça cada vez mais os laços entre poder público, iniciativas da sociedade civil organizada e entidades representativas e legitimamente competentes para a representação do setor como a Abrastoa. Oi, Luiz, bacana. É que você faz negócio de informação é fundamental, né? Ali na época do movimento do Superaturismo, que a gente atuou ali de forma conjunta, como foi fundamental e importante levar as informações corretas, né? Então, acho que é fundamental a gente ter essa troca de informação, esses canais onde a gente possa, de fato, entender o que está acontecendo e compartilhar a notícia certa. Porque é isso, porque o medo e o terror gera ainda mais estrago do que as coisas que acontecem, né? Então, fundamental, sim. E da tua ação ali de sustentabilidade, já vou te provocar aqui para você se inscrever no prêmio com ela, hein? Nós participamos aí ontem, né, da exposição que vocês fizeram, estamos na expectativa de chegar à altura de concorrer com tantos cases reconhecidos, fantásticos aí, viu? Estão, é uma referência, sim. é benchmark para todo mundo. Não, estão à altura, sim. Depois faz a inscrição do projeto, lá tem aí 20 dias para vocês trabalharem com isso. Tá joia. E fica o convite, que é isso, às vezes a gente, quando fala dessas questões, mas meu projeto eu acho que ainda não está pronto. Convido para que vocês, inclusive, conheçam as iniciativas essa edição do Panrotas, traz de todos os 10 anos, mas também no mapa tem, e a partir dali, vocês com certeza, olhando, vão começar a identificar um monte de ação e iniciativa que vocês têm nos destinos que são super similares a esses vencedores para se inscreverem. Legal. Acho que a Andréia, tudo bom? Ei, tudo jóia, boa tarde. Boa tarde, André, bom te ver. Só para compartilhar um pouquinho, o ano passado nós fizemos uma ação, né, com a Abrastoa, recebemos aqui a Marina, entre outras operadoras, aqui na região das Montanhas Capixabas. Também é um destino pequeno, né, como a Cristiane colocou, acho que muito similar lá com Vales do Café. E aí, assim, uma coisa que nós percebemos nessa ação, porque a gente está naquele momento de começar, aqui predomina muito autoguiado, né? Mas aí a gente quer trabalhar, né, esse mercado com as operadoras, com as agências, e uma das necessidades que nós percebemos foi de capacitar o empreendedor para poder receber essas visitas, né? Então, assim, o empreendedor ele precisa estar alinhado com o destino, né, e também querer fazer parte do projeto, porque senão eles não respondem na velocidade que as operadoras precisam, que esses agentes precisam. Então, assim, são dois trabalhos, um de buscar para trazer, né, abrir um novo mercado, mas um olhar interno também para entender quais empreendimentos que estão prontos, quais os empreendimentos que querem trabalhar, né, para poder fazer essa articulação. E com relação ao prêmio, o ano passado nós tivemos, né, Marina, uma pessoa daqui da região das montanhas como finalista e traz uma repercussão muito legal. Então, assim, para o empreendedor abriu diversas portas, né, como para a região também trouxe um olhar, né, que ajuda a impulsionar aí o destino no cenário nacional. Então, vale super a pena participar, né, isso agrega muito valor para a região.
É isso. Ele foi um dos vencedores, na verdade, o Apiário Florim foi um dos vencedores. Os vencedores do ano passado, eles ganharam ali como um dos prêmios uma viagem para a Espanha, de benchmarking ali para a Espanha, que vai sair agora em outubro. E aí tem a oportunidade disso, de não só reconhecer a iniciativa dele, mas como a gente consegue trabalhar e atuar para que ele se desenvolva ainda mais, vai ser bem bacana. E André, Espírito Santo vai ser o nosso destino anfitrião desse ano da Convenção Brastoa. Não sei se já chegou aí as notícias oficiais, mas semana passada eles oficializaram, então a gente tem a nossa convenção, ela cada ano ali está num destino diferente, esse ano a gente vai estar no Espírito Santo, mas tem a possibilidade de que outros destinos participem com a gente da convenção como parceiro. É um momento super estratégico, onde a gente tem a reunião dos nossos associados, muito networking, muito conteúdo, muito aprendizado, e tem a cerimônia do prêmio, e aí esse ano a gente está lá, provavelmente a gente vai estar com um grupinho maior, aí fazendo alguma atividade, alguma experiência, visitando as montanhas capixabas. Pois é, assisti ontem a apresentação lá na FEComércio. FEComércio no auditório, né? Não dava para ver todas as carinhas, mas eu participei ontem lá da reunião do encontro. É legal. Candidatamos as montanhas para receber vocês, pelo menos um dia todinho, se for possível. Bacana, estaremos aí logo mais. Estamos muito felizes em A receber. gente também. Não sei se mais alguém quiser. Deixamos o microfone aqui aberto, participar. Se não, Keila, não sei se Keila quer trazer alguma coisa. Marina, nós que agradecemos aí essa união da Unidestinos mais próxima, né? A gente sempre teve um relacionamento com Supera Turismo, com o G20, a Brastoa é uma das entidades, inclusive, que faz parte do nosso conselho consultivo também. Então, assim, acho que é união de esforços, né? Nós juntos faremos a diferença para que o turismo alavanque a cada vez mais, de forma não só nacional, como internacional também. Então, acho que a gente, dando as mãos aí, a gente tem todo o potencial para alavancar o nosso turismo, até das regiões que são pequenas, né? Como colocou a Andréia, como colocou a Cris, né? De alavancar aí o turismo junto aos empreendedores locais. A gente faz de região pequena, mas lembra que a gente também tem aqui algumas operadoras que são operadoras pequenas, que trabalham ali de forma nichada, com perfil diferenciado, né? Então, às vezes é isso, é só encontrar o parceiro certo. Exato. Não necessariamente você vai trabalhar com 50 operadores da Brastoa e não necessariamente as 50 operadores da Brastoa vão trabalhar com determinado destino, mas o que a gente quer é promover essas pontes, encontrar quem está ali na mesma toada, né? Porque às vezes é isso, o operador é que está buscando uma experiência que o destino tem, está faltando muitas vezes conectar os dois, né? É fazer com que eles se conheçam, que o operador conheça o destino, que esteja próximo, que traga um pouquinho da visão de mercado. Então, a nossa ideia aqui é aproximar, a gente sabe que sempre vai ter a interlocução acontecendo de uma forma muito positiva e sempre muito ágil com a Keila, com o Tony, mas é isso também, deixar aberto para que eventualmente vocês tenham um canal direto, às vezes alguma informação que precisa, tá aqui próximo, porque é o nosso papel aqui, o nosso compromisso com o turismo e com os nossos associados, né, de promover esses encontros, essas aproximações. Muito obrigada, vai ser... Obrigada. Conta com a gente sempre e com os associados da Unidestinos, a qual chamamos carinhosamente de Uniamigos. Agora fazemos parte do Uniamigos, hein, Keila? Exato. Uniturismo, somos todos aqui. Acho que a Helenice tem Unidos uma pelo colocação. turismo. Helenice, por favor, tudo bom? Está sem áudio, Helenice. Boa Agora tarde sim. a todos, excelente apresentação, e eu queria registrar, Marina, Rodrigo, André, a importância dos dados, principalmente quando vocês passaram aqui, né, que fiquei anotando aí a segmentação cultural e tudo mais, até que isso daí nos dá subsídios nas demandas que hoje nós estamos tendo para o público que vem para eventos, né, porque nós queremos que eles fiquem, né, e que também eles encontrem nos seus destinos, e nós também possamos oferecer no nosso, o que é que nós temos a mais, né, para oferecer e ser esse diferencial, tanto para o público nacional, como para o doméstico, como para o internacional. Então, eu agradeço essas informações, né, vão ser muito importantes, como vocês falaram, o boletim, essas atualizações, que eles vão servir também de conteúdo para as nossas apresentações. Muito obrigada. Então, de parabéns pela apresentação.
Obrigada. Acho que a Roselaine também levantou, né? Isso. Isso. Primeiro, eu queria também agradecer, parabenizar, e assim, eu tive a oportunidade há bastante tempo atrás de quebrar um paradigma também com a Abrastoa ajudando, o Rodrigo fez parte disso, que foi com o Campos do Jordão e a região da Mantiqueira, uma cidade tipicamente que não deixava os operadores entrar e reclamavam que não tinham clientes fora da autoestação. E foi esse desafio de, num primeiro momento, a gente entender que não vão ser todos que vão estar aptos a se integrarem, fazer um overview, aí ficou uma dica, que eu também faço parte do time técnico de consultores da Unidestinos como consultora, atuo hoje à frente da estruturação da Destination São José dos Campos, que está vindo aí com um produtão muito legal, e com a conexão aérea agora com o aeroporto apto a operar, já operando os voos de carga, então a gente vai montar esse portfólio. Então fica a minha dica dos destinos, como consultora, essa contribuição, olharem os seus produtos mais diferenciados, seguir a orientação da Marina de identificar os nichos, também procurar na cadeia produtiva da hospedagem e da alimentação os parceiros mais qualificados, para que você, num primeiro momento, consiga fazer um recorte de qualidade para chegar com esse recorte para a operadora. E aí, depois do trabalho, todo mundo sabe fazer, né? Convidá-los para ir até o nosso destino, realmente experienciar e ver, e eles poderem comprovar a viabilidade daquilo como um produto a ser distribuído em larga escala. Eu estou super contente com a conexão, acho que vai agregar muito para todos os destinos que fazem parte, aí os birôs e entidades de destinos da Unidestinos, e vamos aí mostrar o quanto de produto bacana esse Brasil tem e colocar na prateleira produtos novos. Ai, obrigada. E só para vocês saberem, os Obrigada, operadores aqui estão loucos para buscar produtos novos, né? A busca aqui constante é o que a gente tem de novo para oferecer, porque é o que o consumidor está buscando hoje, o viajante, né? Então é isso. Um tem produto novo e quer vender, e o outro está buscando produto novo e quer comprar, né? Obrigado, viu, Keila? Queria agradecer também a sua parceria e seu apoio aí com o Imagina, pessoal, conta comigo. na mobilização, representando aí a equipe executiva, né, o Tony. Agradecer ao Tony, né, Marina, também, que é super parceiro nosso desde sempre. Muito. E todos os destinations e conventions aqui presentes também. Sabemos que falta ainda parte do grupo, mas vamos compartilhar a apresentação, vamos compartilhar informações. Pedimos que vocês também compartilhem com os seus aí em cada destino, porque é isso, a gente replicando a informação, novamente é o que eu falei, não esperar que as ações venham de cima, porque a gente consegue fazer as ações envolvendo todo o trade, todos os nossos parceiros locais. É aí que está o segredo do sucesso, que não é segredo, né? Como a Rose falou, não é segredo, está escrito em pedra, a gente só precisa pôr a mão e se unir com quem pode nos ajudar. E a gente está aqui para isso, tá? Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada Até a próxima. A todos. Estamos Até. conectados. Prazer revê-los. Keila, pede para todo mundo ficar, tirar uma aparecer todo foto. mundo. Fazer um- Isso, Verdade. o nosso Tem boletim. que fazer, eu acho que... É verdade. Quem não saiu... devia Oi, ter falado, Isaac, você estava aí, Fernanda estava aí, olha aí, ó. Todo Acho que mundo é só confiando. fechar a apresentação e aí entra todo mundo. Eu já baixei a cartilha que o André colocou ali, é muito boa. Olha Tava lendo só, enquanto quanta você tava gente falando. bonita, meu Deus. Curitiba, quem está aí de Curitiba? A Gislaine? Você registra, Jorge, Keila, Paraty. a Registro. foto? Ah, Registro, legal. sim. Legal. Deixa eu só fechar aqui o chat para a foto ficar mais bonita ainda. Vamos lá, 1, 2, 3 e sorrindo todos. Obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal. Boa Obrigada, tarde. gente. Boa tarde. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.